Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Eu resolvi antecipar então a publicação desse vídeo da 14ª semana, porque eu penso que pode ajudar vocês aí na produção das duas últimas notícias, né? Vocês já enviaram as duas primeiras, eu passei da metade, né, da leitura da notícia 2, e assim, eu percebi muitos problemas em comum, né? Eu acho que tem duas coisas que podem justificar o que eu vou falar aqui em relação a algo que está acontecendo de forma recorrente. A primeira é, de maneira geral, em relação à metade, talvez, não a maioria, né, que não assistiram, né, os vídeos pelo número de visualização ali. O último teve 14, né? A turma é bem maior que isso. E o anterior teve 31 ou 32, uma é minha mesmo. Então a turma tem mais de 40, né? Então o que quer dizer que vários não assistiram, né? E enfim, isso pode justificar assim alguns pontos, né, que eu estou retornando para vocês. E na segunda notícia ainda está vindo com muitos textos, alguns textos com muitos problemas. Em especial, tenham atenção em relação à pontuação, à revisão. Leiam e releiam e releiam. Leiam em voz alta e vê se faz sentido, né? Então, vírgula, ponto, né? Tá mudando a frase, né? Tá no mesmo parágrafo, mas está mudando a frase. Lê ali e vê se não falta um ponto, né? Encerrou uma sentença, põe um ponto, né? Então esse é um problema até mais tranquilo, né, de ser resolvido. Vocês podem ler bastante, podem ler em voz alta, revisar. Eu vejo que tem muita questão de revisão assim, né, em alguns textos que poderiam, né, tirar até um 10 direto ou algo assim, mas é problema de ponto, de vírgula, de espaço que sobra, de formatação, que eu já falei também. No último vídeo eu tinha comentado a questão da formatação, quer dizer, manda, né, às vezes está tudo junto, sem justificado, parágrafo 1 simples em vez de um e-mail, fonte qualquer outra que não Times e Arial, e fonte tamanho 10 ou 13 ou 15, ou, né, tudo num pacote só, né? Às vezes é todos os itens da formatação que eu já falei, que é a questão de cada veículo tem o seu padrão, a sua formatação, mas vocês vão ter que seguir, né? E aqui eu coloquei para vocês para seguir, né? Senão eu não teria colocado e cada um faria de um jeito. Bom, mas o principal, né, que fez com que eu chamasse essa aula de emergência, é que aí talvez até seja, eu faço a minha meia-culpa, que talvez, né, eu tenha dado a entender para vocês que era apenas pegar uma notícia pronta de um veículo ou de uma site de prefeitura e transformar esse texto, né? E não é isso. A ideia é que vocês pensem em pauta, que vocês corram atrás dessa pauta e, em caso de não conseguir entrevistar as fontes, aí vocês usam, né? Uma pauta que tem que ouvir a versão da prefeitura, mas eu não vou conseguir entrevistar o prefeito, então vou ver o que ela falou sobre isso. Ela falou sobre isso no Diário Popular, então tá, vou pegar lá agora não pegar uma notícia pronta e transformar o texto num texto de vocês, né? E botar embaixo fonte, né? Não é essa a ideia. E isso é interessante, porque depois, no próximo semestre vai ser eu que vou dar o impresso, então eu já vou estabelecer, né, como norma pautas, de repente, que não tenham sido tratadas por outros veículos, né? Claro, a ideia é unir o texto, mas com vocês pensando a pauta e correndo atrás, né, fazendo o trabalho do jornalista. Nesse ponto, nesse sentido, vou tomar a liberdade aqui de pegar um exemplo positivo. Deixa só eu abrir aqui o arquivo, né? Eu fui mais da metade assim da segunda notícia que eu já li. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 textos eu li. Desses 23, três alunas tiraram 10 e não vão precisar reescrever porque já mandaram prontos. Então eu tenho um aqui que eu
né, foi o último que eu li até, vou falar o nome, porque, né, para dar o crédito e o mérito, a Joana Moreira, ela escreveu um texto que eu queria comentar só para ficar de exemplo para vocês, né, pensarem nas pautas, ao invés de pegar que aconteceu um acidente, e daí aquela notícia tá no G1, tá na GZH, eu só vou pegar aquele texto do ZH e vou transformar ele, botar minhas palavras, né? Então, para não fazerem isso, tentem pensar em pautas locais, do lugar onde vocês moram ou que vocês têm acesso. A Joana, ela escreveu um texto sobre o evento de Halloween do Parque Una, né, aqui de Pelotas. Então o título: Parque Una realiza evento de Halloween aberto ao público pelotense. Está bem claro, né? Tem o verbo ali no presente, na voz ativa. Aí tem o lead: neste domingo 31, o Parque Una Pelotas promoveu uma atividade cultural com a temática de Halloween para celebrar o Dia das Bruxas na cidade de Pelotas. O evento no parque foi aberto ao público, frequentadores e moradores do bairro. Quer dizer, é um bairro que tem movimento, que as pessoas vão de outras regiões da cidade, tem um interesse público nessa notícia. E ela apresenta o lead no primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo ela coloca a fala da promotora do evento. Então ela cita a fonte: segundo a produtora de eventos do Parque Una, Aline Maciel, o intuito do evento foi promover o lazer e realizar atividades diferentes do habitual para o público frequentador. Aí tem ali a fala da fonte, entre aspas, beleza, comentou a produtora. E finaliza, quer dizer, simples, né, 3 parágrafos, acho que não deu 20 linhas, mas tem tudo que precisa. Né, para os expositores, essa também foi uma oportunidade de movimentar a economia dos pequenos empreendimentos do município. Daí cita a dona de uma loja que estava lá e que ela entrevistou, e ela fez o comentário, né, avaliando o evento. Né, simples, pessoas acessíveis, né, não precisa pensar em pautas mirabolantes que vocês vão ter que entrevistar autoridades que são de difícil acesso. Nesse momento, a ideia é 2 coisas: vocês contatarem fontes e escreverem um texto jornalístico, né? E em último caso, como eu falei no encontro síncrono, aí sim, mas, né, em último caso, minha pauta furou, né? Alguém perguntou, não. Furou e amanhã que tem que entregar. Na verdade, né, tinha que ter um plano bem engatilhado, mas tá, beleza, furou, amanhã termina. Aí nesse caso, né, pega uma pauta local. Se pegou lá um acidente automobilístico, que as informações são da brigada e tudo mais, né, como é um exercício, eu imagino, né, que vocês não ligaram para a brigada, não podem ligar e tal, mas, né, pegaram de um site, alguns põem até a fonte embaixo, fonte e o site, então põe no corpo do texto, né, conforme apurou o portal do jornal Diário Popular, aconteceu isso, né, a brigada militar informou ao veículo que teve tantas vítimas e assim por diante, né. Então eu estou cobrando de vocês nesse feedback que vocês mencionem, né, porque num texto, se vocês forem publicar na agência, né, em pauta, por exemplo, vocês não vão colocar embaixo ali fonte, Diário Popular, fonte, né, tarará, tarará. Vocês vão botar no texto, se for uma entrevista exclusiva do Diário Popular, vocês podem citar: em entrevista ao Diário Popular, a prefeita falou tal coisa, beleza, não precisa botar embaixo fonte, tarará. Pode botar, mas ele tem que estar presente no texto também, quer dizer que botou ali embaixo não elimina a obrigação de botar no texto, porque aí cada veículo vai ter o seu padrão, né? Mesmo sendo de prefeitura ou de Câmara de Vereadores, se é do site, nesse momento aqui, né, vocês não estão num veículo para publicar release, enfim, e o release também, a ideia é que não seja só uma republicação, né, que seja usado como fonte, mas as assessorias já mandam um release pronto para ser publicado muitas vezes. Mas vocês acrescentem, claro, obviamente também não pode estar o mesmo texto, mas acrescentem, né, informação publicada no site, nas redes sociais, etc., para me dizerem, principalmente nesse caso de exercício, da onde vocês tiraram a fonte daquela informação, ou a declaraçãozinha ali que está entre aspas. Não precisam colocar, e eu vou marcar isso se vocês colocarem, não precisa colocar em entrevista exclusiva, ou ouvimos, né, eu coloquei já, não é para usar a primeira pessoa aí no texto de notícia, nem do singular, nem do plural, né, a gente não está falando aqui de reportagem, de texto opinativo, a gente está falando de notícia curta e informativa.
né? Texto sem primeira pessoa. Primeira pessoa está excluída do texto de notícia informativo, tá? Então, claro, né? Hoje eu olhei a capa do Diário Popular, tem ali, por exemplo, uma campanha, né? Acho que de adoção de animais, né? Não é uma notícia curta informativa, é uma matéria, uma reportagem maior, né? Então vocês vão ver depois, tem a reportagem que pode ser mais literária, tem a reportagem que pode ser mais opinativa, tem a mais interpretativa, tem aquela que o veículo se posiciona, como foi nesse caso aqui, né? Colocaram, acho que eles precisam da sua ajuda, né? Os animais, etc. Mas não é uma notícia factual, né? O objetivo da disciplina, pensem nas pautas, né? Vários de vocês vêm com pautas que rendem boas reportagens, mas o objetivo da disciplina é a notícia factual, então pensem nisso, né? Um exemplo muito simples, né? Previsão do tempo. Tá ali a previsão disponível, né? Pode entrevistar alguém que vai ser afetado, né? Vai chover a semana inteira, né? Então entrevistem aí pessoas que são afetadas pela chuva, né? Então pensem em coisas assim, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo do Parque Una, porque não sei se a aluna mora lá, ou se mora perto, ou se ela foi lá. Mas é isso, ela, né, usou a pauta ali, uma pauta de interesse público, que afeta, né, no caso, local, né? Muita gente vai lá e fez uma notícia local, bem direta, com texto bom, né? Não precisei mexer uma vírgula. Aliás, tem um pontinho ali e uma vírgula, eu esqueci de mencionar, mas não vai afetar a nota, né? Mas o texto tá bem estruturado, a pauta ok, tá o texto ok, tem o lead, tem no segundo parágrafo ali a avaliação da organizadora, no terceiro parágrafo a avaliação de participante, né? Então eu publiquei hoje porque senão vocês já vão começar a fazer a terceira, né? Então a segunda vocês já mandaram, né? Mesmo que eu volto a dizer, mesmo quem tirou 2, 3, 4 fazendo mudando em alguns casos até talvez seja melhor fazer outra, né? Dependendo da pauta. Que vocês não vão conseguir entrevistar alguém que estava envolvido nos acontecimentos, enfim. Em alguns casos talvez até fosse melhor, mas se vocês fizerem as correções, ampliarem o que precisa, alguns passam do limite. Teve gente que reduziu o número da fonte e ficou em 25, eu sei que se aumentar para 12 vai passar dos 25. Então eu fiz esse comentário no feedback. Enfim, né, a 2 vocês vão me reenviando e podem tirar 10, como eu sempre falo, mesmo quem não foi bem, a maioria não está indo bem na 2, mais da metade. Tá ficando abaixo de 7, 6, né? Uns 80, sei lá, 70 talvez por cento. Mas faço as correções que podem tirar 8, 9, 10, né? E aquilo que eu falei, a 13 e a 4 a exigência vai ser maior, né? Então a ideia é que no final, na 4, a ideia é que vocês escrevessem um texto que eu mexesse o mínimo possível, né? Em todos os sentidos. Então atentem para isso, né? Eu vou colocar no corpo de e-mail para vocês assistirem esse vídeo, porque não adianta vocês assistirem depois que tiverem mandado, e as notas vão ir ficando lá embaixo, né? E se precisar, vão fazer de novo a disciplina, não tem problema. É melhor, como eu falei, senão vai respingar depois nas outras disciplinas, na carreira de vocês, na trajetória de vocês. Vocês têm que passar por isso, né? Atentem também para a disciplina que tem de língua portuguesa e jornalismo, né? Porque algumas vezes é questões até de gramática, né? Com plural e singular, maiúsculo, né? Coisas básicas assim que vocês têm que atentar, e por isso é importante ler, reler, revisar 5, 10 vezes. Se for o caso, pedir para alguém ler antes, ver se faz sentido, né? Para fazer essa evolução de uma notícia para outra, né? De uma semana para outra. Mas o principal é o objetivo, que é que vocês, claro que tem a questão da pandemia, etc. Eu entendo isso, mas sempre que, né, pensem em pautas que vocês possam contatar alguém. Vocês podem pegar uma pauta
como eu citando o exemplo de novo, no âmbito local da autoridade máxima, que é o prefeito da cidade de vocês. Vocês não conseguiram entrevistar o prefeito, tem lá falar do prefeito no site da prefeitura ou no site da cidade de vocês, do jornal da cidade de vocês. Mas aí, tá falando que vai ter uma reforma no parque da cidade de vocês, né? Então, entrevista alguém que vocês saibam que frequenta esse parque, pega uma opiniãozinha, põe ali 3 linhas, coloca a fala dessa pessoa, 2 linhas, 1 linha. E façam o lead, né? Respeitem o lead. No caso da notícia, depois, se vocês me ouvirem falando de jornalismo literário, eu vou dizer, esqueçam o lead, né? Mas aqui eu digo para observar o lead. E deixem para desrespeitar o lead quando for possível, né? Quando o espaço for propício para isso. Não no texto da notícia informativa. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida podem me perguntar. E vamos seguindo aí então para a 3ª e 4ª notícia. Tá bom? Um abraço, fiquem bem. Até a 15ª aula. Vídeo aula, que é o último, encerrando então.